Hoje a gente vai falar das bandas que se renderam ao mainstream, se renderam ao pop, se renderam ao dinheiro, mas afinal, isso tá correto? Porque, bom, é o trabalho dos caras, eles têm que tirar um sustento disso. Isso não é nada mais do que uma loucura dos fãs quando pensam tipo, nossa, os caras não amam mais a gente, só querem saber de dinheiro. Pois é, grana é tudo. Inscreva-se no canal. Você já percebeu que na música, no rock, pop, tanto qualquer um, a gente vive um eterno paradoxo? Tipo, um dia nasceu uma banda, um artista, alguém, nossa, pegando fogo, prometendo ser a salvação da música, gritando contra o sistema, contra a mesmice, contra o mainstream, algo novo. No outro, tá lançando uma baladinha, chiclete, pra tocar no comercial da Coca, da Pepsi, do refrigerante, a música nova da novela que vai tocar no bar, ou vai fazer feat com a boy band coreana. Pois é. No rock and roll, nesse mesmo gênero que sempre se vendeu como autêntico, como rebelde, um antissistema, o bagulho wow, cheio de casos de banda que, bom, largaram a rebeldia no lixo pra abraçar fama, dinheiro, aceitação em massa, porque, bom, é um trabalho, é um trampo, e a gente vai falar disso aí. As maiores traições do rock and roll, de bandas que começaram a se distorcer e acabaram pra viralizar no TikTok. Bom, pois é. Primeiro caso, Maroon 5, a banda que começou como rock alternativo e virou uma boy bandzinha de casamento. Pois é, você querendo ou não, o Maroon 5 ele já foi uma banda de rock alternativo lá em 2002, quando lançaram tipo Songs About Jane, um som cheio de groove, riffzão, guitarra pegada, aquela identidade. Só que com o tempo a banda foi abandonando esse tompeiro e acabou virando uma boy band liderada, tipo, pô, Gordon Levine, sem camiseta, no clipe ali, Califórnia, uou. Pois é, os caras atingiram sucesso. Mas não tem mais aquela pegada, hoje é uma bandinha de rádio, pop, baladinha genérica, não tem mais aquele tompeiro, porque é o preço. Tipo, eles não só venderam a alma, mas tipo, hipotecaram o bagulho pra ter algum sustento. Senão, você não chega a lugar nenhum só com rock and roll e heavy metal. O Coldplay. O Coldplay era um indie melancólico, e hoje, tipo, pô, lota estádio, faz feat com BTS e tudo mais. No começo era tipo meio que os herdeiros do Radiohead, álbuns como Parachutes e Rush of Blood to the Head, tinha aquela melancolia britânica, algo como mais letras profundas, um piano introspectivo nas músicas, mas ao longo dos anos o Chris Martin e a companhia foram mudando, claro, tipo tem que dar aquela repaginada no som. De repente o Coldplay estava lançando músicas com refrão pronto pro rádio, coloridas, otimistas demais. O auge da guinada do pop, com feat BTS em My Universe, que pareceu mais uma trilha sonora do comercial da Samsung. Pois é questão do dinheiro. Mas não é todas as bandas mais serenas que se escapam, até o Metallica, que resolveu ser mais comercial. E tem gente que se dói até hoje. O Metallica, a banda praticamente que definiu o thrash metal nos anos 80 e 90, chocou o mundo nos anos 91, 2, quando lançou Load e Reload. Adeus aos cabelos compridos, ao peso extremo. Olá, ao hard rock estilizado, aquela questão do visual de galã de baladinhas mais radiofônicas. O pior é que os fãs nunca perdoaram. Até hoje, incluindo o Santenger, existe uma treta de quem defende que eles evoluíram e quem jura que a banda se vendeu. E o Santenger só botou mais gasolina nessa fogueira, uma produção estranha, um som de caixa de bateria, caixa de abelha. Um disco que dividiu a fanbase no meio, tem quem é fã, tem quem ama e tem quem odeia. Mas o Metallica é gigante, porque a pergunta é que tipo, o metal não é só um nome decorativo? Porque, bom, Bon Jovi, do hard rock ao farofa meloso. Nos anos 90, o Bon Jovi era aquele hard rock sinfônico, bonito, hard rockzão farofa, os cabelos armadão, rifle, chicletudo, refrão grudento, show gigantesco. Sleeper and What em New Jersey eram trilhas sonoras do sonho americano exagerado. Mas nos anos 90, o Bon Jovi decidiu abraçar o pop metal, pop rock, aquelas baladinhas melosas, músicas prontas para tocar na rádio, aquela coisa mais adulta, até com aquela vibe country pop em alguns discos. A rebeldia sumiu e no lugar ficou um som tão seguro que parecia ter escrito por um comitê da gravadora já para encaixar no rádio. O Linkin Park carrega uma das tretas mais gigantes um pouco antes da morte do Chester, aquela treta do One More Light. O Linkin Park já vinha trazendo um caso doloroso dessa lista. Eles surgiram no começo dos anos 2000, com a cara do nu metal, misturando rap, guitarra pesada, várias coisas com referências explosivas. Hybrid Theory, Meteora são discos gêmeos, quase que moldaram toda uma geração. Só que com o tempo, a banda foi mudando, experimentando muitas coisas, até que em 2017 chegou One More Light, um álbum totalmente pop, eletrônico, sem quase nada do peso que os fãs amavam, aquelas rimas fudidas, e a recepção foi meio dividida.
Alguns entenderam como uma evolução artística, deixaram as músicas tocar o coração. Outros viram como a venda da alma da banda. Nossa, a banda tá muito moderna. E o mais triste é que é o último trabalho lançado pelo Chester antes da sua morte. Hoje muita gente revisita o disco com carinho, com uma saudade, com uma orfanzismo, mas mesmo depois da polêmica gigantesca sabe que tem que fazer. Fall Out Boy e Panic! At the Disco, do emo rock até virar musiquinha de boate. No início dos anos 2000, essas duas bandas eram o coração do emo, tipo misturando guitarras rápidas, umas letras dramáticas, uma atitude alternativa com os cabelinhos pro lado, mas aos poucos o Fall Out Boy, por exemplo, virou praticamente uma máquina de hino pop, e o Panic! At the Disco acabou abraçando de vez a estética de Las Vegas, com músicas que mais parecem trilhas sonoras de musical da Broadway do que o emo, o rock que eles viviam de começo. Os fãs da base sempre ficaram a ver navios, o que restou foi um som feito sob medida pra rádio, billboard, pop e playlist de academia, tá ligado? A voz da autenticidade. Mas no fim do dia, até os maiores rebeldes não resistem ao poder do dinheiro, do mercado, da fama, até porque é um trabalho, todo mundo precisa de um sustento. E de uma forma ou de outra, quase toda banda passa pelo mesmo dilema. Você se mantém fiel ao som que criou essa identidade ou você se adapta para começar a ganhar mais dinheiro para poder sobreviver daquilo? E aí que a pergunta que nunca morre, que sempre vai ser feita em todos os âmbitos. Você vai respeitar aquela banda que tocou a guitarra distorcida para viralizar na internet, fazer uns comercial, ganhar uma grana? No fim, quem decide isso é a gente, os fãs. Uns perdoam, outros nunca esquecem, mas é uma treta que sempre vai continuar viva. Porque rock, heavy metal, polêmica, sem essa treta, não é perfeito. Se tem uma coisa que o fã do rock, do heavy metal adora fazer, além de destruir a loucura toda, é ferrar com carreiras promissoras. É tipo, a gente cria um ídolo instantâneo que vem pela rádio, mas que some mais rápido que essas bandinhas indie do Spotify de hoje em dia. Que não é só por incompetência, mas muitas vezes é o próprio sistema da galera do heavy metal que joga tipo, o bagulho lá pra cima e depois cospe lá pra baixo achando que é lixo. Que é um exemplo clássico, muito antigamente, por exemplo, que nem eu citei no outro vídeo, Trapped. Uma banda deu um hit só, chamada Headstrong, se eu não me engano, e em 2013 o cara parecia tipo o próximo pós-grunge americano, só que em vez de consolidar a carreira, eles viram praticamente uma piada lá no começo, nem internet tinha direito. O vocalista Chris Taylor passou por uns últimos anos da banda ele tretando no Twitter, sendo chamado de fascista, brigando com fã, até perderam um show porque ninguém comprava ingresso, tá ligado? Tipo, na moral da história, a banda deu um hit que afundou com a banda, só teve aquilo ali e foi. Outro caso que eu falei no outro vídeo é da Lost Prophets. Tipo, eles tinham tudo pra virar uns gigantes do rock britânico, com muitas bandas britânicas que vieram. Eles vieram misturando rock alternativo, no metal, uns refrão, gritando na cabeça. Só que o vocalista, o Ian Watkins, virou um dos maiores cancelados da história, tipo, meio que pré-internet. Foi preso por uns crimes pesadíssimos, fez a banda inteira ser apagada da memória coletiva por causa dessas tretas. Eles não querem nem mais tocar junto, porque um tem nojo da cara do outro, ainda mais dele. Tipo, não é um bagulho que perdeu uma promessa, mas ele ganhou um dos maiores escândalos da música moderna pré-internet, se é que vocês me entendem. É que tipo... outra banda louca dessas, The Vines. Os caras eram chamados do novo Nirvana no comecinho dos anos 2000. Todo mundo dizia que os malucos iam salvar o rock. Mas no fim, salvaram porra nenhuma, tá ligado? Tipo, meia capa de revista ali. O vocalista também tinha mais problema de saúde mental do que talento musical. Se comportava uma porcaria. Fez a banda virar uma nota de rodapé nas revistas. Tipo, uma promessa gigante, mas uma execução muito pequena. Mas outro bagulho que eu vejo muito falar na internet hoje, mas não vejo tanta gente ouvindo. Silverchair. É uma polêmica, os caras chegaram a fazer sucesso realmente. Principalmente na adolescência ali, com Tomorrow, mas todo o hype ficou em cima do Daniel Jones, que era tipo o novo Kurt Cobain australiano. Só que o cara acabou sendo um peso morto. O cara cresceu, mudou, experimentou outras coisas, mas nunca conseguiu se manter como uma figura lendária que diziam que ele seria. Hoje tem fãs fiéis de Silverchair, que gostam muito, mas na maioria das pessoas é uma memória nostálgica que era uma salvação e não foi nada do que prometeram. Sabe como é que a gente vai fechar isso aqui? Judge. Sabe, tipo, aquela Are You Gonna Be My Girl, que até a Apple usou em propaganda? Pois é, eles eram meio que pra ser o futuro do rock retrô, uma volta da revolta, mas 1 ou 2 discos e depois ninguém lembrava mais. O negócio foi tipo um império de um comercial da iPod com trilha chiclete e no fim das contas, tipo, ficou um fantasma no meio de ninguém mais dos caras, tá ligado? Tipo, várias glórias que nunca se concretizaram, que eram pra ser tratadas como próxima revolução, acabaram sendo umas... só pra criar uma página na Wikipédia que o público abraçar. Hoje em dia é só uma vergonha ali que ninguém lembra, tá ligado?